Depois do meu divórcio, reconstruí minha vida e acabei me casando novamente. Achei que, com o tempo, meus filhos se adaptariam à nova dinâmica da família e que todos nós nos daríamos bem. Mas, sem perceber, acabei negligenciando meus filhos enquanto dava cada vez mais atenção à minha esposa e à minha enteada. Tudo começou a desmoronar quando não fui à festa de formatura do meu filho mais novo porque escolhi ficar no aniversário da minha enteada. Quando tentei consertar as coisas, acabei piorando ainda mais a situação, fazendo com que ele se afastasse cada vez mais de mim. Depois disso, cada tentativa de reconstruir nosso relacionamento só piorou as coisas. Agora meu filho não fala mais comigo, meu outro filho também se afastou, e percebi tarde demais o quanto estraguei tudo. Conta descartável por privacidade. Tenho 2 filhos, Josh, de 20 anos, e Ben, de 18, do meu primeiro casamento. A mãe deles, Kim, e eu nos divorciamos há cerca de 7 anos. Não foi um divórcio conturbado, mas as coisas entre nós ficaram frias desde então. Basicamente, apenas dividimos as responsabilidades parentais e trocamos as informações necessárias. Éramos muito jovens quando tivemos Josh. Quando Ben tinha quase 11 anos, nosso casamento já estava desmoronando. Um ano após o divórcio, conheci Laura. Ela tinha uma filha, Sophie, que na época tinha cerca de 6 anos. Não apressamos as coisas com as crianças, mas, quando Sophie fez 7 anos, eu já morava com Laura em tempo integral e ajudava a criá-la. Hoje ela tem 12 anos. Estou presente na maior parte da vida dela e a amo sinceramente como se fosse minha própria filha. É aí que a tensão começa. Josh sempre foi mais reservado. Ele é educado, mas muito observador, e acho que começou a se afastar emocionalmente quando percebeu o quão sério meu relacionamento com Laura estava se tornando. Ben, por outro lado, é mais direto. Ele não esconde quando está irritado. Ao longo dos anos, houve alguns comentários que demonstravam ressentimento. Coisas sutis como, que bom que você conseguiu vir, ou acho que a Sophie não tinha nada para fazer hoje, quando eu aparecia em eventos escolares deles. Na época, pensei que fosse apenas sarcasmo adolescente. Agora, já não tenho tanta certeza. Também não ajudou o fato de eu morar a mais de 1 hora de distância. Mudei-me após o divórcio para ficar com Laura e começar uma nova vida. Sempre tentei ser consistente, fins de semana, feriados alternados e eventos escolares quando possível. Mas a verdade é que perdi algumas ocasiões importantes. Perdi o jantar de aniversário de 18 anos do Ben no começo deste ano por causa de uma reunião de trabalho que não consegui remarcar. Fiz uma chamada de vídeo com ele, prometi que comemoraríamos outro dia e mandei um presente. Ele não disse muita coisa, apenas obrigado, e ficou por isso mesmo. Josh me ligou naquela noite e disse que eu deveria ter feito um esforço para estar presente, nem que fosse por 1 hora. Não é como se eu nunca tivesse perdido algo da Sophie também. Já deixei de comparecer a 1 ou 2 coisas dela quando meus filhos tinham acontecimentos importantes. Mas, quando apareço para Sophie, meus filhos parecem enxergar isso como uma escolha por ela. Acho que eles não entendem que estou tentando equilibrar 2 famílias e fazendo o meu melhor. Avançando para este verão, Ben se formou em junho. Fui à cerimônia. Cheguei cedo, levei flores e fiquei depois para tirar fotos com ele, Josh e até Kim. Tudo parecia bem. Kim foi educado e Josh me deu um tapinha nas costas. Ben estava quieto, mas às vezes ele é assim. Achei que as coisas estavam indo bem. Cerca de 1 mês depois, Laura e eu estávamos organizando a festa de aniversário da Sophie. Ela faria 12 anos e era a primeira vez que queria uma festa de pré-adolescente, palavras dela. Convidou vários amigos, e nós planejamos decoração, pula-pula, brincadeiras ao ar livre e bolo. Ela estava realmente empolgada e pediu especificamente que eu estivesse lá o tempo todo. Foi aí que tudo se complicou. A festa de formatura do Ben acabou sendo marcada para o mesmo dia. Só descobri isso algumas semanas antes, quando Josh me enviou o convite por mensagem. A comemoração seria na casa da Kim, das 16h30 às 19h30. A festa da Sophie já estava marcada das 16h às 18h, no nosso quintal. Imediatamente me senti encurralado. Liguei para Ben e expliquei a situação. Disse que tentaria passar lá depois que a festa da Sophie terminasse, porque realmente queria vê-lo e comemorar com ele. Ele não falou muita coisa. Apenas fez uma pausa e disse, tudo bem, antes de desligar. Percebi que ele não estava feliz. Josh me ligou naquela mesma noite e perguntou se eu realmente iria faltar a maior parte da festa. Respondi que não estava faltando, apenas chegaria um pouco mais tarde. Ele suspirou e disse, com você é sempre a mesma coisa. A Sophie sempre vem em primeiro lugar. Aquilo me atingiu em cheio. Respondi que isso não era justo. E ele retrucou, você já perdeu muita coisa nossa. Pelo menos apareça nessa. Laura percebeu que eu estava estressado e, na verdade, me disse que eu deveria ir. Disse que Sophie entenderia e que eu poderia chegar à festa do Ben no horário. Talvez sair um pouco mais cedo da festa dela ou simplesmente ir depois. Mas, quando conversei com Sophie sobre isso, ela ficou genuinamente triste. Disse, mas você prometeu que ficaria comigo o tempo todo. Não foi uma birra, apenas decepção. Ela é uma boa menina e já está acostumada a dividir minha atenção com muita gente. Eu não queria que ela se sentisse inferior aos meus filhos biológicos. Outras pessoas já a abandonaram antes. Então eu disse que ficaria e falei sério.
O plano era ajudar desde o começo da festa, sair por volta das 18 horas e chegar à festa do bem por volta das 19 horas, pegando pelo menos a parte final. Achei que ainda conseguiria participar do bolo e talvez conversar a sós com ele depois que a maioria dos convidados fosse embora. Mas as coisas não saíram como eu imaginei. Havia muitas crianças. Laura precisava de ajuda com a churrasqueira, as bebidas e as brincadeiras. Foi tudo muito mais caótico do que eu esperava. Passei o tempo inteiro correndo, trocando sacos de lixo, consertando uma cadeira quebrada e impedindo que os menores destruíssem o quintal. O tempo voou. Quando percebi, eram 18 horas e 5, depois 18 horas e 20, e eu ainda nem tinha tomado banho ou trocado de roupa, além de estar a mais de uma hora da festa do bem. Senti um aperto terrível no estômago. Perguntei a Laura o que deveria fazer. Ela me olhou e disse: "Você não vai conseguir chegar a tempo. É melhor ligar para ele agora." Eu sabia que ela estava certa. Me senti um lixo. Sophie estava radiante, feliz e cercada pelos amigos. Enquanto isso, meu outro filho provavelmente estava olhando para a porta, esperando por mim e começando a perceber que eu não apareceria. Liguei para Ben por volta das 18 horas e 30 e, no instante em que ele atendeu, percebi o tamanho do erro que tinha cometido. Ele parecia irritado desde o início. Pedi desculpas, disse que perdi a noção do tempo e que não conseguiria ir à festa. Houve um longo silêncio. Então ele perguntou: "Você está falando sério?" Respondi que realmente tentei, mas que as coisas ficaram corridas e imaginei que passar lá no dia seguinte seria suficiente. Ele não aceitou. "Você sempre faz isso. Sempre coloca ela em primeiro lugar." Eu disse que isso não era verdade, que estive presente na cerimônia de formatura dele e que fiz um esforço. Ele respondeu na hora: "Você perdeu meu aniversário de 18 anos e agora minha festa de formatura. Age como se aparecer uma vez compensasse tudo o que perdeu." Falei que entendia a raiva dele e que iria vê-lo logo pela manhã. Foi aí que ele disse para eu nem me incomodar. Falou que eu já tinha feito minha escolha e que deveria ficar com ela. Depois desligou. Tentei ligar de novo. Sem resposta. Mandei mensagem. Nada. 10 minutos depois, Josh me ligou. Ele não gritou, mas também não mediu palavras. "Que porra foi essa? Você realmente faltou à festa dele por causa do aniversário de uma menina de 12 anos?" Eu disse que não era isso. Que foi uma questão de horário, que estava ajudando Laura e que as coisas se prolongaram. Ele não quis saber. Disse que nunca foi sobre tempo. Era sobre prioridades. E que as minhas já estavam claras havia muito tempo. Também me contou que Ben foi embora mais cedo da própria festa. Não se despediu de ninguém. Apenas foi para o quarto. Kim ficou furiosa e me mandou uma mensagem: "Você deveria ter vergonha de si mesmo." Laura se sentiu mal. Disse novamente que, desde o início, tinha me aconselhado a ir e que talvez eu devesse ter ouvido. Mas, naquele ponto, o estrago já estava feito. Esperei um dia e tentei novamente falar com Ben. Nada. Liguei para Josh. Ele apenas disse: "Ele não quer falar com você." E eu também não. E desligou. Isso foi há 2 semanas. Mandei mensagens para os dois. Nenhuma resposta. Enviei outra mensagem ao Ben, pedindo desculpas mais uma vez e dizendo que não quis machucá-lo. Que Sophie não é mais importante. Que eu apenas me senti sobrecarregado e tomei a decisão errada naquele dia. Mesmo assim, silêncio. Kim não falou muito além daquela mensagem, mas sei que ela está reforçando essa situação. Ela nunca gostou da Laura, nunca aceitou Sophie e sempre achou que eu acabaria formando uma nova família e deixando meus filhos para trás. Acho que isso apenas confirmou aquilo em que ela acreditava. Laura tem sido compreensiva, mas também está mais calada. Ela sabe que eu errei. Sophie não perguntou muito, mas acho que percebeu que eu estava abalado naquela noite. Ela perguntou apenas uma vez: "O Ben está bravo?" E eu respondi: "Sim, um pouco." Revisei tudo isso na minha cabeça centenas de vezes. Eu nunca quis machucar ninguém. Não estava tentando escolher entre meus filhos. Só achei, erroneamente, que aparecer no dia seguinte ainda teria importância. Achei que estar presente na cerimônia significaria algo. Achei que eles entenderiam o quanto tentei equilibrar as duas famílias. Mas agora não tenho mais tanta certeza de que isso importe para eles. Josh disse que isso não é sobre uma única festa. É sobre um padrão. Que, mesmo que eu acredite ter sido justo, eles passaram anos sentindo que deixaram de ser prioridade e se tornaram uma obrigação. Sempre achei que estava fazendo o suficiente, mandando mensagens, ligando, aparecendo quando podia e dividindo os feriados. Mas talvez eu tenha sido cego para a forma como tudo isso foi sentido do lado deles. A realidade é que eu moro com Sophie. Vejo ela todos os dias. Ajudo nas tarefas da escola, levo aos compromissos e decoro suas festas de aniversário. Meus filhos já são adultos e vivem suas próprias vidas. Não tenho mais esse contato diário com eles. Talvez, do ponto de vista deles, pareça que eu os troquei por uma nova família. Mas nunca os considerei menos importantes. Eles continuam sendo meus filhos.
Tentei equilibrar os dois lados sem fazer ninguém se sentir em segundo plano. Mas acho que fracassei. Não sei se perder a festa do bem foi o ponto de ruptura ou apenas o episódio mais recente de uma longa sequência. Eu não percebi que estava acumulando tantas decepções. Agora os dois cortaram contato comigo. Tenho me perguntado o que faria diferente. Talvez eu devesse ter saído da festa da Sophie depois de 1 hora, ido à festa do bem e voltado tarde para casa. Talvez devesse ter planejado outra data para a festa dela. Mas agora tudo isso é fácil de enxergar. Naquele momento, achei que estava sendo justo. Ficar em uma festa e depois ir para outra. Nunca planejei faltar completamente. Não deixei de ir para descansar ou por falta de vontade. Mas talvez isso já não faça diferença. Estou começando a me perguntar se já destruí meu relacionamento com meus filhos de forma irreparável e se perder aquela festa foi apenas o último prego no caixão. Continuo pensando que talvez eu tenha subestimado quanto aquilo era importante para Ben e o quanto a minha ausência seria percebida. Todo mundo estava lá, Kim, os amigos dele, os primos. Eu fui o único dos pais que não apareceu. Provavelmente pareceu um tapa na cara. Josh me disse, de forma muito direta, que, se eu não consertar isso agora, talvez não exista outra chance. Mas eu não sei como consertar algo se eles nem sequer querem falar comigo. Comentários do Reddit. Comentário 1. Vou ser direto. Você é muito babaca. Você não perdeu apenas uma festa. Você perdeu o momento em que seu filho precisava que você estivesse ali, na primeira fila, dizendo, eu te vejo. Tenho orgulho de você. Você mora com a Sophie. Ela tem você 365 dias por ano. E o Ben? O que ele recebe? Alguns fins de semana e talvez alguns jantares. Você sabia que os horários eram apertados. Sabia disso. Então por que não planejou estar na última hora da festa dele acontecesse o que acontecesse? Você disse que acabou se envolvendo ajudando sua esposa. Mas esse é justamente o problema. Você se colocou, mais uma vez, em uma situação em que eles ficaram em segundo plano. E, para constar, eu não acho que você seja um pai ruim. Acho que você é um pai que tentou dividir demais sua atenção e não percebeu que já estava perdendo espaço na vida dos filhos. Seus filhos não acham que você está tentando. Eles acham que você parou de escolhê-los. E, quando seus filhos começam a se sentir uma opção em vez de uma prioridade, esse tipo de dano é profundo. Isso não é sobre a Sophie. É sobre um padrão que eles vêm observando há anos. Você apenas confirmou aquilo que eles já temiam, que eles não veem mais em primeiro lugar. É melhor tentar consertar isso enquanto ainda existe algo para salvar. Comentário 2. Você é muito babaca. E digo isso como madrasta de crianças que amo de verdade. Você colocou o trabalho acima do aniversário de 18 anos do Ben. Depois colocou a Sophie acima da festa de formatura dele. São dois erros em dois dos momentos mais importantes da vida dele. Você diz que achou que ele entenderia. Mas por que ele deveria entender? Ele só teve um aniversário de 18 anos. Só teve uma festa de formatura. Só teve uma oportunidade de ver o pai aparecer sem precisar implorar ou lembrar. A Sophie mora com você. Você a vê todos os dias. Poderia ter comemorado o aniversário dela mais cedo. Ou no dia seguinte. Ela ainda terá muitos aniversários pela frente. O Ben não terá outra festa de formatura. E não vamos fingir que a Sophie não se beneficiou disso também. Ela pediu que você ficasse e você ficou, sabendo perfeitamente o que estava deixando para trás. Não coloque a culpa no horário ou no fato de as coisas terem ficado corridas. Você fez uma escolha. E ela não foi neutra. A parte mais triste é que parece que o Ben finalmente desistiu. Ele disse para você não ir. Não quis conversar. Saiu da própria festa. Ele não se sentiu apenas esquecido. Ele se sentiu substituído. E agora todas as pessoas mais próximas de você, Ben, Josh, Kim e até Laura, estão apontando para o mesmo problema. Talvez seja hora de parar de se defender e começar a se perguntar por quê, antes que realmente não sobre mais nada para consertar. Comentário 3. Não vou gritar que você é o babaca. Porque isso não foi um erro de um único dia. Isso parece anos de negligência emocional que você só agora começou a enxergar. Você continua dizendo, e eu tentei. Mas os resultados contam outra história. Seus filhos estão dizendo que se sentem substituídos, deixados de lado e emocionalmente abandonados. Isso não se resolve aparecendo uma vez a cada alguns meses e chamando isso de equilíbrio. Pense no que o Ben enxergou. Uma festa de aniversário de uma menina de 12 anos, com bolo e pula-pula, foi mais importante do que um dos maiores marcos da vida dele. É assim que isso soa emocionalmente. Não importa se sua intenção era boa. Emocionalmente, você falhou. E também não vou isentar sua esposa completamente. Ela disse para você ir. Mas você escolheu ficar. Essa decisão foi sua. Ao mesmo tempo, isso levanta uma pergunta importante. Você realmente está conseguindo equilibrar essas duas famílias? Ou é mais fácil seguir a rotina do dia a dia e esperar que seus filhos entendam algum dia? Porque esse algum dia nem sempre chega. Sua janela para reconstruir essa relação está se fechando. Você precisa de conversas reais.
Talvez até de terapia familiar. Pare de mandar mensagens. Apareça. Fique na porta da casa deles, se for preciso. Mas não presuma que mais um pedido de desculpas, sozinho, será suficiente. Atualização. Já se passaram algumas semanas. Tentei entrar em contato com Ben e Josh várias vezes. Nenhuma resposta. Mandei mensagens, liguei e até enviei e-mails. Pedi desculpas novamente e disse que queria consertar as coisas, mas é como se eu não existisse mais para eles. Nem sequer um me deixe em paz. Apenas silêncio total. Tentei ligar para Kim, minha ex-esposa, para pedir que conversasse com Ben, apenas para me ajudar a abrir uma pequena brecha. Ela nem deixou que eu terminasse a frase. Disse: "Não me use para consertar o que você quebrou." E desligou. No dia seguinte, recebi uma mensagem enorme dela dizendo que, se eu continuasse tentando forçar uma conversa através dela ou do Josh, ela me bloquearia permanentemente e consideraria isso assédio. Não queria piorar a situação, então recuei. Mas pensei que talvez, se eu entrasse em contato com Ben de outra forma, ele reagiria melhor. Então montei uma apresentação de fotos. Sim, eu sei como isso soa. Só achei que poderia ajudá-lo a perceber o quanto me importo. Separei fotos antigas da infância dele, alguns vídeos e pequenas mensagens dizendo o quanto sempre tive orgulho dele. Levei 2 noites para montar tudo. Enviei junto com uma mensagem dizendo que eu sabia que havia errado e que, mesmo que ele não quisesse falar comigo agora, eu sempre estaria ali. Nenhuma resposta. Uma semana depois, recebi uma solicitação de dinheiro no Venmo feita por Ben. O valor era de $29, exatamente o preço do porta-retratos digital em que eu havia enviado a apresentação. A observação dizia: "Não preciso disso." Aquilo me atingiu como um soco. Mesmo assim, tentei deixar isso para trás e seguir em frente. O dia de ação de graças estava chegando e pensei em convidar os dois. Enviei uma mensagem em grupo dizendo que adoraríamos recebê-los, nem que fosse apenas para a sobremesa. Sem pressão. Contei isso para Laura e ela apenas perguntou: "Você tem certeza de que essa é uma boa ideia?" Nem Josh nem Ben responderam. Naquela noite, Josh publicou uma foto no Instagram dele e do Ben na casa da Kim. Uma grande reunião de família. Todo mundo sorrindo. A legenda dizia: "Grato pelas pessoas de verdade." Isso doeu. Mais tarde naquela semana, fui até a faculdade do Ben. Não estava tentando surpreendê-lo. Só queria deixar uma carta e um pacote com algumas coisas para ele. Achei que talvez me ver pudesse quebrar o gelo. Fiquei na frente do apartamento dele por uns 15 minutos e bati na porta algumas vezes. As luzes estavam acesas. Ninguém atendeu. Deixei a caixa na porta e fui embora. 3 dias depois, recebi um e-mail do setor de moradia da universidade dizendo que estudantes haviam relatado a presença de um pai rondando o local e que visitantes não autorizados deveriam marcar horário antecipadamente. Aquilo só podia ter partido do Ben. Depois veio o problema da mensalidade. Eu havia prometido pagar o semestre de outono do Ben. Esse era o acordo, eu cuidaria da faculdade enquanto Kim arcaria com as despesas de moradia. Faço isso pelos dois desde o divórcio. Mas o trabalho ficou corrido. Estava viajando por causa de um projeto de última hora e perdi o prazo do pagamento. Simplesmente esqueci de processá-lo. Só me lembrei quando a faculdade me enviou um e-mail avisando que haveria multa por atraso e que a conta do Ben estava bloqueada. Paguei no mesmo dia. Mas o estrago já estava feito. Naquela noite, Josh me mandou uma mensagem pela primeira vez em mais de um mês. Ela dizia apenas: "Você não consegue nem cumprir a única porra da responsabilidade que tinha." Depois me bloqueou. Não tive mais notícias do Ben. E acho que não terei. Na semana passada, Sophie me perguntou se Ben me odeia. Eu disse que não. Mas ela não pareceu convencida. Ela não é boba. Sabe que alguma coisa está errada. Tentei dizer que Ben estava apenas ocupado com a faculdade. Laura me lançou um olhar, mas não disse nada. Mais tarde, naquela noite, ela me falou que eu precisava parar de mentir para nossa filha e parar de me esconder atrás dela como se fosse um escudo. Isso virou uma discussão enorme. Ela disse que eu usei Sophie como uma desculpa emocional. Que me convenci de que ficar no aniversário dela me tornava um bom pai, quando, na verdade, aquilo me permitiu evitar fazer a coisa difícil, decepcionar Sophie para poder estar presente para Ben. Ela também disse: "Você tem sido egoísta. Não por amar Sophie, mas por se recusar a admitir que fez uma escolha e machucou pessoas no processo." Eu respondi que ela não estava sendo justa. Sophie é mais sensível do que os meninos eram. Ela é muito apegada. Ainda vem chorando para mim quando tem um dia ruim na escola. Eu não posso simplesmente me afastar disso. Então Laura respondeu: "Esse é o problema. Você ainda pensa neles como meninos. Eles não são mais. Eles eram seus filhos. Agora são 2 jovens adultos que decidiram que estão cansados de serem tratados como uma segunda opção." Foi difícil ouvir isso. Desde então, ela está distante. Não fria, mas silenciosa. Existe uma tensão em casa agora. Sophie percebe isso. Eu sei que as pessoas vão dizer:
Tudo isso é culpa sua. E talvez seja mesmo. Mas eu tentei. Liguei. Enviei e-mails. Pedi desculpas. Fui à formatura do bem. Me ofereci para conversar. Enviei presentes. Até fui à faculdade dele. Estou trabalhando mais de 50 horas por semana tentando estar presente em casa. E, sim, falhei em um prazo de pagamento. Um único prazo. Nunca havia perdido nenhum antes. Eu sinceramente não sei mais o que fazer. Josh não fala comigo. Ben me bloqueou. Kim não quer se envolver. Laura mal fala comigo. E Sophie está começando a fazer perguntas que eu não consigo responder sem machucá-la. Não estou dizendo que fiz tudo perfeitamente. Mas sinto que fui descartado sem ter uma chance real. As pessoas continuam dizendo que escolhi Sophie. Mas ninguém fala sobre o quanto tentei manter tudo unido. Eu nunca deixei de amar meus filhos. Só não sei como provar isso para pessoas que já decidiram que eu não os amo. É nesse ponto que as coisas estão agora. E, sinceramente, já nem sei se vale a pena continuar tentando. Mas uma parte de mim ainda espera que alguma coisa mude. Que eu receba uma mensagem do bem. Nem que seja apenas para me xingar. Porque, pelo menos, isso significaria que ele ainda se importa o suficiente para sentir raiva. Neste momento, eu sinto que nem sequer existo mais para eles. Comentários do Reddit. Comentário 1. Vou explicar isso da perspectiva de alguém que já foi o Ben e o Josh. Seus filhos não estão com raiva. Eles estão decepcionados e cansados. E isso é muito pior. Quando você apareceu sem avisar no dormitório do Ben, eu garanto que ele ficou atrás daquela porta ouvindo você bater. E eu garanto que doeu nele não abrir. Filhos não bloqueiam os pais porque são indiferentes. Eles bloqueiam porque tentar mais uma vez dói mais do que o silêncio. E essa história do Vemo? Aquilo não foi crueldade. Foi respeito próprio. Ele não quer presentes, memórias ou provas de que você se importa. Ele quer constância. Algo que, pelo jeito, você não oferece há anos. E a questão da mensalidade? Cara, fala sério. Essa costuma ser justamente a área em que pais divorciados tentam compensar a distância. É a forma mais simples de demonstrar apoio. Você não apenas perdeu o prazo. Você reforçou exatamente aquilo em que ele já acreditava. Que não pode contar com você. E você continua mencionando o trabalho. Deixa eu te dizer algo duro, mas verdadeiro. Quando você repete inúmeras vezes "eu estava ocupado", o que seus filhos ouvem é: vocês não valiam o esforço. Você também insiste em dizer que Sophie é mais apegada. Claro que ela é. Ela teve você todos os dias. Seus filhos tiveram você no calendário. Pare de agir como se isso fosse uma tragédia que aconteceu com você. Isso é consequência de uma longa sequência de decisões que você tomou e que fizeram seus filhos acreditarem que eles eram opcionais. Você não conserta isso com um pacote de presentes ou um convite para um feriado. Você conserta isso parando de falar das suas intenções e começando a ouvir os danos que causou. Você é o babaca. E, neste momento, você parece ser a única pessoa que ainda não entende o porquê. Comentário 2. Não vou amenizar. Você é um grande babaca. Mas não pelos motivos que você imagina. Seu maior problema não é ter errado. É continuar decidindo quais emoções dos seus filhos são mais legítimas. Você fala o tempo todo sobre como Sophie é sensível. Como se Ben e Josh não tivessem direito a necessidades emocionais só porque são mais velhos e homens. Adivinha só? Meninos não deixam de precisar dos pais aos 18 anos. Eles apenas param de demonstrar isso. E, sinceramente, o fato de você ter usado Sophie chorando depois de um dia ruim na escola como justificativa para faltar a um dos momentos mais importantes da vida do Ben não pega nada bem. Você pode amar Sophie sem transformá-la no seu apoio emocional. Porque, goste ou não, foi exatamente isso que você fez. E a Laura? Ela parece estar exausta de ver você construir essa narrativa em que é vítima das circunstâncias, em vez de reconhecer que foi o principal responsável pela bagunça que criou. O silêncio dela não é apoio. É cansaço. E é revelador que todas as mulheres da sua vida, sua ex-esposa, sua esposa atual e até sua filha, estejam reagindo ao seu comportamento e não culpando os meninos. Elas enxergam o padrão. Elas veem como você prioriza a família que está fisicamente ao seu lado e depois se surpreende quando aqueles que estão mais distantes param de correr atrás da sua atenção. Seus filhos não cortaram contato do nada. Eles finalmente aceitaram uma verdade dolorosa. Você só abre espaço para eles quando isso cabe na sua agenda. Faça melhor. Não com mais presentes. Não com apresentações de fotos constrangedoras. Mas com responsabilidade. Responsabilidade de verdade. Daquelas que machucam. Daquelas que obrigam você a admitir, sem desculpas, exatamente como chegou até aqui. Atualização 2. Já faz quase um ano. Eu não imaginava que as coisas poderiam piorar depois da história da mensalidade e de ser ignorado no dia de ação de graças. Mas pioraram.
Sinceramente, parece que tudo na minha vida foi encolhendo, meu relacionamento com meus filhos, meu casamento, minha casa e até a forma como minha filha me enxerga. É como se as paredes estivessem se fechando ao meu redor. O primeiro grande golpe veio da Sophie. Ela encontrou a apresentação de fotos. Eu a tinha guardado no armário do meu escritório. Sophie devia estar procurando algo para a escola porque apareceu com aquilo numa tarde e perguntou: "O que é isso?" Achei que não teria importância e deixei que ela assistisse. Não imaginei que a afetaria daquela forma. Ela assistiu talvez 1 minuto antes de começar a chorar. Então perguntou: "Por que o Ben não me ama? Por que ele não vem mais aqui?" Ela disse isso como se tivesse feito algo errado. Eu não soube o que responder. Disse que Ben a amava, que apenas estava ocupado. Ela respondeu: "Você sempre diz isso. Eu sei que está mentindo." Laura ouviu tudo do corredor. Mais tarde, naquela noite, ela me confrontou. Disse que eu deveria ter jogado aquele porta-retratos fora em vez de guardá-lo como se fosse um altar para os meus fracassos. Disse que Sophie já sente a tensão e que estou fazendo minha filha acreditar que ela é a razão pela qual os irmãos desapareceram. Eu retruquei, dizendo que Laura também não estava ajudando em nada, que estava deixando a casa mergulhar no caos. Aquilo deu início à nossa primeira grande briga em anos. Eu levantei a voz. Ela também. Nem me lembro de metade do que falei. Mas lembro de ela ter dito que eu precisava voltar para a terapia. E eu respondi que ela precisava parar de tentar me analisar psicologicamente. Foi horrível. Na manhã seguinte, Laura não falou comigo. Sophie também não quis olhar para mim. Foi aí que percebi que, na noite anterior, eu também tinha gritado com ela. Não foi um grito descontrolado, mas falei de uma forma muito mais dura do que ela merecia. Pedi desculpas. Mas ela se afastou de mim como se eu fosse um estranho. E isso não mudou desde então. Ela passou de uma menina extremamente apegada a mim, que ficava animada quando eu chegava em casa, para alguém que quase não fala comigo, a menos que seja necessário. Passa mais tempo no quarto. Procura Laura para tudo. Perdi meus filhos anos atrás sem perceber. Agora estou perdendo minha filha em tempo real. E não consigo impedir. Depois veio o noivado do Josh. Eu não fazia ideia de que ele estava em um relacionamento sério. Um parente publicou fotos do jantar de noivado. Um restaurante bonito. Josh e sua noiva sorrindo. E bem ao lado dele. Meus filhos pareciam adultos, confiantes, tranquilos. E não estavam sozinhos. Quem estava lá? Os pais dela também. Até alguns parentes meus compareceram e não me disseram nada. Não houve convite. Nenhuma mensagem. Nem mesmo um aviso por educação. Não falei nada com Josh. Mas fiquei olhando aquelas fotos por muito tempo. Pareceu a confirmação definitiva de que eu nem sequer ocupava mais um espaço periférico na vida deles. Eu estava completamente fora. Não mostrei as fotos para Laura nem para Sophie. Não queria ouvir a reação de Laura. E não queria que Sophie pensasse que aquilo era culpa dela. Uma semana depois, recebi uma ligação da minha irmã. Ela contou que encontrou Ben no supermercado e tentou falar sobre a situação, acreditando que talvez pudesse ajudar. Ben disse que não queria mais ouvir meu nome. Que desistiu de tentar ter um pai. Que os últimos anos deixaram muito claro qual era o meu lugar. Ouvir isso por outra pessoa foi ainda pior do que ouvir diretamente dele. Não havia raiva na voz da minha irmã. Só pena. E então veio o golpe mais duro de todos. Descobri que Ben se formou mais cedo na faculdade. Ele concluiu os créditos finais antecipadamente e terminou o curso antes do previsto. Vi as fotos pela internet. A mesma história. Ele sorrindo. Cercado por pessoas com quem quase não tenho mais contato. Kim. Josh. Os primos. Pessoas com quem cresci. Ninguém me contou. Ninguém sequer pensou em me contar. Não pude vê-lo atravessar o palco. Não pude parabenizá-lo. Não tive um lugar na plateia. Nem sequer tive a oportunidade de ser rejeitado outra vez. A mensagem foi clara. Eu não sou pai deles. Nem mesmo um pai reserva. Depois disso, alguma coisa dentro de mim se quebrou. Comecei a ser grosseiro com Laura por coisas pequenas. Reclamava das tarefas da casa, das contas, de qualquer coisa. Parei de dormir direito. Passei a andar de um lado para o outro durante a noite. Me pegava ensaiando conversas com Ben ou Josh. Imaginava eles gritando comigo. Mandando eu ir embora. Às vezes imaginava eles me perdoando. E, estranhamente, essas fantasias doíam ainda mais. Uma noite, Laura tentou conversar comigo. Sentou-se à mesa e disse: "Eu não sei quanto mais consigo fazer. Você está se afogando e está nos puxando junto." Eu respondi que só precisava de tempo. Ela disse: "Eu já te dei anos." E então falou algo que eu jamais imaginei ouvir. Eu não sei mais o que restou do nosso casamento. Disse que a única razão pela qual ainda não fez as malas é porque tem medo do que uma separação faria com Sophie. Que ela não confia mais que eu seja emocionalmente estável o suficiente para cuidar dela. Isso me feriu mais profundamente do que qualquer coisa que meus filhos tenham dito.
E o pior é que ela tem razão. A casa está silenciosa agora. Sophie quase não fala. Laura me evita sempre que pode. Eu sinto ressentimento em cada canto deste lugar. Às vezes, tarde da noite, sento sozinho no sofá e penso em tudo o que aconteceu. Em tudo que estraguei. Tudo que perdi. Tudo que justifiquei para mim mesmo. E, na semana passada, um pensamento terrível me atingiu. Se eu morresse amanhã, acho que meus filhos nem apareceriam no meu funeral. Não acho que Laura choraria. E não acho que Sophie sentiria algo além de confusão. Eu costumava acreditar que era um bom pai que cometeu alguns erros. Agora tenho medo de ser apenas o homem que queimou lentamente toda a própria família e só percebeu que a casa estava pegando fogo quando todos os outros já tinham saído. Eu não sei o que ainda pode ser salvo. Nem sei se mereço essa chance. É assim que as coisas estão. E já não acho mais que isso seja apenas perder meus filhos. Acho que estou perdendo tudo. E não sei se algum dia conseguirei encontrar um caminho de volta. Comentários do Reddit. Comentário 1. Olha, vou dizer a parte que ninguém gosta de falar em voz alta. Eu não acho que você tenha entendido de verdade o que significa ser pai. Você escreve como alguém que acredita que sentir arrependimento deveria apagar anos de ausência, tanto emocional quanto física. Você é obcecado pela ideia de ter tentado. Eu tentei visitar. Eu tentei enviar um presente. Eu tentei ligar. Cara, seus filhos não querem esforço. Eles querem presença. E não estou falando apenas de presença física. Eles querem presença emocional. E isso é algo que eles não têm de você há muito tempo. E vamos falar da Sophie. Nada disso é culpa dela. Mas você se agarrou a ela como uma boia salva-vidas. Transformou sua enteada em justificativa, em escudo e, em certo sentido, até em substituta dos filhos que estava perdendo. Você se convenceu de que amar Sophie fazia de você um bom pai. Enquanto isso, deixava seus outros 2 filhos se afastarem cada vez mais. E agora até ela tem medo de você. Quanto à sua esposa, ela ainda está aí, é verdade. Mas parece estar ali porque acredita que ir embora machucaria Sophie ainda mais do que ela já está machucada. Você não perdeu sua família de uma vez só. Você os conduziu lentamente até a beira do precipício. Viu cada um deles se afastar. E depois ficou chocado quando olhou em volta e percebeu que estava sozinho. Sem querer ofender, mas eu também não acho que eles iriam ao seu funeral. Porque você já enterrou esse relacionamento há muito tempo. O que resta agora é apenas a sepultura. Comentário 2. Você não é incompreendido. E também não é um personagem trágico. Você é um homem que se recusou a ouvir quando ainda havia tempo e que agora parece querer reconhecimento pelo barulho que faz depois das consequências. Você perdeu seus filhos. Está perdendo sua esposa. E, sinceramente, já perdeu sua filha também. Ela apenas continua morando na mesma casa. Emocionalmente, ela já foi embora. E se você acha que Sophie não vai se lembrar dos gritos, dos silêncios frios e da tensão constante dentro de casa, está enganando a si mesmo. Você se tornou um fantasma na própria história. Assombra uma vida na qual nunca esteve realmente presente. E agora que todos seguiram em frente, você fica revoltado porque eles não voltam para resgatá-lo. E preciso dizer algo de forma muito clara. É essa frase. Acho que meus filhos nem iriam ao meu funeral. Isso não é profundo. Não é uma reflexão poderosa. É autopiedade tentando soar poética. Você quer que seus filhos compareçam ao seu funeral? Então seja o tipo de homem que eles teriam vontade de lamentar quando partir. Comentário 3. Vou colocar isso em termos mais clínicos. O que você está vivendo é um colapso relacional. Isso não é consequência de um único erro. É o efeito acumulado de anos de negligência emocional, prioridades mal administradas e um ego que nunca foi realmente confrontado. Você enxerga Sophie como sua chance de redenção. E isso é perigoso. Ela era a última pessoa daquela casa que ainda olhava para você com admiração e amor. Agora até isso está desaparecendo. E você entrou em pânico. Mas observe o que aconteceu. Você transformou o aniversário de 12 anos de uma menina em uma espécie de justificativa moral. Esperou que bem simplesmente aceitasse esperar por você. Interpretou o noivado do Josh como um desprezo, quando, na verdade, era um limite que ele decidiu impor. Chegou até a gritar com sua filha e depois veio pedir que as pessoas entendessem a sua dor. Isso é um exemplo clássico de desvio de responsabilidade. Você não parece querer reparar os danos. Você quer se livrar do peso das consequências das suas próprias escolhas. A única coisa com a qual concordo no seu texto é sua reflexão final. Se você morresse amanhã, provavelmente eles não apareceriam. Não porque não se importam. Mas porque eles já fizeram um luto pela versão de pai que precisavam. E esse homem nunca voltou para eles. Procure terapia de verdade. Pare de escrever pedidos de desculpas que ninguém lê. E não espere perdão enquanto não aprender a parar de fazer tudo girar em torno de você.